Eu tenho conversado esses dias com o Nilo aqui, que eu acho que o governo vai estar com aquela preocupação hoje, que é com relação a quem vai ocupar a cadeira de presidente do Senado e a cadeira de presidente da Câmara. Porque se tem uma coisa que atrapalha presidente da República, é você ter um presidente de Senado ou um presidente da Câmara com essa discussão de abertura de impeachment. Eu acho que isso não ajuda o Lula, apesar dele, a princípio, não ter maioria, né? Eu acho que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, seria tranquilo para o presidente Lula. Mas é preciso que haja essa eleição. Eu acho que isso politicamente acaba interferindo até algumas demandas que o governo quer fazer. Você vê, hoje o governo reuniu as centrais, só para contextualizar, né? Hoje o governo reuniu as centrais e o presidente não falou sobre o aumento do salário mínimo, né? Me chama muita atenção, porque estava uma expectativa de que o presidente fosse falar sobre o salário mínimo, mas ele não falou sobre o salário mínimo. Mas uma das pautas principais era ele, o salário mínimo. Mas ele não falou hoje qual o valor que vai ser. Entendeu? Assim como eu acho que algumas demandas estão parando. Por exemplo, a nossa situação enquanto servidor, né? Já há um acordo prévio das casas de votarem o nosso reajuste. Mas nós, porque é uma pergunta que todo mundo faz, e a questão do servidor? Que até recebi uma coisa que viralizou, que o Senado já tem um acordo, o acordo já existe com o Pacheco e com o Arthur Lira. Mas há necessidade de uma peça, né, de um instrumento, de um projeto de lei ou de uma medida provisória que seja encaminhada. Se você tiver um presidente do Senado, um presidente da Câmara querendo jogar contra o presidente Lula, tudo que eles vão fazer é não pautar as demandas do presidente e inviabiliza o governo, né? Que foi o que o Eduardo Cunha, por exemplo, fez com Dilma Rousseff em 2016. Entendeu? Então, assim, eu acho que para dar tranquilidade total ao governo, seria necessário que houvesse, de fato, já a confirmação de quem vai ser o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Tudo indica que seja Arthur Lira e tudo indica que seja Rodrigo Pacheco, mas tudo indica, não é a realidade, não é tudo indica que funciona. Avançando, e tendo a certeza de que são esses dois, aí vem as discussões que eu tenho colocado aqui. Existe, e a Vanessa pode Sérgio Nilo também, no caso, pode se eu estiver falando alguma coisa para falar, existe já uma garantia dada pela LOA de 11,5 bilhões. Isso já está garantido lá. Os 11,5 bilhões, ele foi diminuído e foi concordado lá pelo relator, porque ele só avançou com esse valor depois que a PEC da transição foi aprovada. E é nessa PEC da transição sendo aprovada, desse valor que o governo recebeu, de quase 200 bilhões, é que a gente está entendendo que é deste valor que o governo vai abrir mão para ter a discussão com os servidores do Executivo. Então, é os 11 bi, mais uma parcela desses valores dados pela PEC da transição. Essa é a discussão. Por que eu falo sobre a importância também de ter a eleição de um presidente jogando alinhado com o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Porque vai haver uma discussão que vai ser encaminhada a partir de junho, que fala sobre o novo marco fiscal. Quem vai estar fazendo parte da equipe, e ela falou sobre isso, inclusive, no dia da posse do Sérgio Mendonça, a ministra de Gestão e Inovação no Serviço Público, Esther Dewey. Ela é um tripé que vai fazer discussão sobre marco fiscal. O novo marco fiscal é a legislação, é a proposta de emenda à Constituição que vai regrar, a partir de agora, que vai substituir
o teto de gastos. Então, para quem está nos assistindo, para poder entender. Por que a gente, desde 2016, não teve mais discussão de reajuste salarial com a massa de servidores públicos? Por quê? Porque a emenda constitucional 95, que é o que todo mundo ouve falar de teto de gastos, impediu que houvessem discussões sobre servidores. Entende? Eu vou voltar no passado para você se lembrar. Lembra lá quando Rodrigo Maia era presidente da Câmara e Paulo Guedes foi lá na Câmara, pegou o Rodrigo Maia, os dois deram uma declaração dizendo que se Bolsonaro insistisse em avançar, em furar teto de gastos, que Bolsonaro sofreria impeachment. O Paulo Guedes ameaçou o Bolsonaro, literalmente. É só voltar na internet e ver Rodrigo Maia versus Paulo Guedes, impeachment de Bolsonaro. Paulo Guedes ameaça Bolsonaro que se ele furasse o teto de gastos, ele sofreria impeachment. Lembra? Essa PEC da transição, ela fura o teto de gastos. Só que na PEC da transição, o Congresso Nacional dá um aval para o presidente da República de encaminhar um novo marco fiscal. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque isso é o que vai dar base para o governo poder discutir o que ele quer, inclusive para servidores públicos nos próximos anos. Porque se ele tirar isso que está estabelecido hoje pela emenda constitucional 95, a gente não pode discutir salário para o futuro. Entende? Então, as coisas estão casadas. Se você tiver um presidente do Senado e um presidente da Câmara alinhados com o presidente, o novo marco fiscal avança tranquilamente. Se você bota Rogério Marinho e outro presidente de sindicato alinhado com o Bolsonaro, eles vão atrapalhar o presidente da República.